Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição, começa com imagens da chuva forte que caiu nesta tarde em Votuporanga. O vídeo foi postado na rede social do site de notícias Votuporanga Tudo, que logo depois divulgou também uma cena inusitada. Uma pessoa de dentro de um estabelecimento comercial no centro de Votuporanga conseguiu flagrar o momento em que um carro pegou fogo, mesmo embaixo de chuva. Os bombeiros foram chamados e controlaram as chamas. Veja agora outros destaques desta quarta-feira, 28 de dezembro. Depois de 8 anos à frente da Prefeitura de Votuporanga, Júnior Marão faz um balanço da administração e diz que deixa o cargo com o sentimento de dever cumprido. E você sabia que tem um jogador de futebol que foi eleito o mais chato do Brasil? O Jefferson Camargo não deixa passar nada. Assunto de hoje do Futeblog. E na retrospectiva 2016, vamos rever a reportagem especial da Unifev, que este ano completou 50 anos. É agora, no TVU Jornal. Um motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore nesta madrugada em Votuporanga. O acidente foi no cruzamento da Avenida Onofre de Paula com a Rua dos Ipês. Com o impacto, o rapaz bateu a cabeça no vidro da frente e precisou de atendimento médico. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o paciente foi atendido, medicado, passou por exames e está em observação. O estado de saúde dele é considerado estável. E veja agora o que é notícia nesta quarta-feira no Noroeste Paulista com Lígia Ruiz. Boa noite a todos. 2 funcionárias foram rendidas durante um assalto a uma farmácia ontem à tarde em Pereira Barreto. A ação durou pouco mais de 2 minutos. A quantia levada não foi informada pelos donos da farmácia. Enquanto uma das funcionárias ficou abaixada atrás do balcão, a outra foi ao caixa e entregou o dinheiro ao criminoso. De acordo com a dona da farmácia, ninguém se feriu e a polícia investiga o caso. Um homem de 48 anos foi preso em flagrante durante uma tentativa de furto de gado em uma propriedade rural. O caso foi hoje no distrito de Ecatu. Durante a noite, a polícia militar suspeitou de um caminhão boiadeiro que circulava em uma estrada rural, acompanhado por um carro. Quando viram a viatura da polícia, os 2 que estavam no caminhão fugiram. Já o motorista do carro foi pego e confessou a participação no furto. A polícia faz buscas para encontrar os outros 2. O caminhão e o carro foram apreendidos. As 27 cabeças de gado foram recuperadas e devolvidas ao dono. Moradores de Macaubal estão há pouco mais de uma semana sem água. Segundo a prefeitura, a bomba de água do posto central queimou, deixando mais de 70% da cidade sem abastecimento. Em algumas poucas casas, a água chega em pouca quantidade, durante a noite e sem pressão. O comércio da cidade também sofre com a falta da água. Em nota, a prefeitura disse que a substituição da bomba demorou porque a primeira empresa contratada para resolver o problema não conseguiu terminar o trabalho e em uma nova empresa precisou ser contratada, mas que o poço já voltou a funcionar. Um acidente matou uma pessoa e deixou outras 6 feridas nesta quarta-feira. O motorista de um veículo invadiu a pista contrária e bateu contra outro, nesta madrugada na rodovia que liga Guzolândia a Pereira Barreto. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária de Votuporanga. O motorista que invadiu a faixa foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. E essas são as notícias da nossa região de hoje e até mais. A Secretaria de Saúde de Fernandópolis confirmou ontem o primeiro caso do ano de febre amarela em um macaco. O macaco foi encontrado nesta mata de Fernandópolis no início deste mês, mas o laudo do Instituto Adolfo Lutz, que confirmou que ele estava com a febre amarela, foi divulgado ontem. Com a confirmação da morte deste macaco na cidade, sobe para 15 o número de macacos mortos com febre amarela no Noroeste Paulista, além de um homem que morreu na cidade de Badibacite por conta da doença. A situação preocupa as autoridades.
Em Fernandópolis, assim como na região, as ações de combate ao avanço da doença já foram intensificadas. A vigilância toma todas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então nós estamos fazendo na área onde foi encontrado o macaco, a intensificação das ações com relação a vacinas e orientações. Desde terça-feira, a campanha de vacinação foi reforçada. O medicamento que imuniza contra a febre amarela pode ser encontrado pela população em todas as unidades de saúde. Dá muito medo, porque a gente pode pegar a febre amarela, né? E a gente não quer isso pra gente, né? A gente se prevenindo, a gente pode chegar em casa e estar mais tranquilo, né? Além de se imunizar com a vacina, a população deve fazer a sua parte nesta luta para eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que também transmite a febre amarela. São os mesmos cuidados, porque é o mesmo mosquito que transmite a dengue e transmite a febre amarela. Então é janela telada, repelente de protetor de pele, né? Esse tipo de cuidado. E com relação a não acumular água, o potencial risco para recipiente de água. Fernandópolis é a 10ª cidade da região a registrar morte de macacos pela febre amarela. E agora, falando de educação, termina amanhã o prazo para que os estudantes que fizeram a renovação não simplificada do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, entreguem no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal o documento de regularidade de matrícula emitido a partir de 25 de novembro. No caso dos aditamentos simplificados, a renovação é feita a partir da validação do estudante no sistema. O prazo para a renovação do FIES termina na sexta-feira, dia 30. Os contratos do FIES precisam ser renovados de 6 em 6 meses. E há poucos dias de terminar o segundo mandato, Júnior Marão fala dos 8 anos em que esteve como administrador de Votuporanga. Vamos falar ainda do IPVA, que este ano está em média 5% mais barato no estado de São Paulo. É já depois do intervalo. Quem tem direito ao abono salarial do PIS/PASEP ano base 2014 tem até amanhã para sacar o benefício no banco. E o trabalhador que tem o cartão cidadão com senha pode ainda receber o dinheiro em um terminal de autoatendimento, os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou ainda em casas lotéricas até sexta-feira. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 900 mil pessoas que têm direito a esse benefício ainda não fizeram o saque. Para saber quem tem ou não direito a esse benefício, basta consultar no site do Ministério do Trabalho. Desde a segunda quinzena de dezembro, a Secretaria de Estado da Fazenda está enviando aos proprietários de veículos avisos de vencimentos do IPVA 2017. Com valores mais baixos do que os do ano passado, o imposto começa a vencer já no dia 9 de janeiro. O IPVA, quase 5% mais barato que este ano, deixou muita gente mais tranquila, principalmente quem tem dezenas de impostos para pagar, como os donos das revendedoras de veículos. O DPVAT também abaixou, né? Então tudo ajuda um pouquinho, né? Mas sempre, o pessoal que mexe com loja de carro sempre sofre, porque você tem uma perda significativa aí para pagar todos os IPVA sim. Se você ainda não recebeu o aviso de vencimento, é fácil calcular para saber quanto de imposto terá que pagar no ano que vem. Se o valor venal do veículo é R$ 20.050, basta você calcular vezes 0,04, que são os 4% da alíquota. Este total de R$ 802 é o valor que será cobrado no IPVA. O contribuinte tem 3 opções para quitar o IPVA. Ele pode pagar à vista agora em janeiro e receber 3% de desconto, ou mesmo em cota única em fevereiro, já sem nenhum desconto, ou até mesmo parcelar em até 3 vezes, com parcelas em janeiro, fevereiro e março. No estado de São Paulo, mais de 17 milhões de veículos terão que pagar o IPVA. Alguns desses estão parados em garagens e revendedoras. Daí o jogo de cintura aqui é para agradar o cliente, conseguir fechar a conta e não deixar de pagar o tributo, que é obrigatório. Mas a gente vai dando um jeitinho, né? A gente paga aí janeiro a primeira, fevereiro a segunda. Se não vender, paga a terceira, mas conforme você vai vendendo, você vai às vezes repassando, né? Mas tudo na negociação. Isso é uma prática que a gente usa para ficar mais fácil também para a futura negociação com o cliente. Sempre
sempre deixando o cliente à vontade em cada negociação. Por isso, a negociação junto com os quase 5% de IPVA mais barato acabam agradando todo mundo. Júnior Marão, que está deixando o cargo de prefeito de Votuporanga depois de 8 anos, participou hoje de manhã do Jornal da Manhã Unifev. Veja só como foi. Bom dia a todos os amigos da Rádio TV Unifev, sempre um prazer muito grande estar com vocês. A gente finalmente aí chegando nos últimos dias do nosso mandato, né? Praticamente 4 dias aí para poder fazer a entrega definitiva para o Dado e o Renato, aí, que vão assumir os destinos de Votuporanga nos próximos 4 anos. Então, acho que mais do que qualquer coisa, né, a palavra que eu tenho mais falado nesses últimos dias é o sentimento de dever cumprido, né? Semana passada entregamos um material, né, uma revista de prestação de contas durante esses 8 anos, justamente como um registro. E foram feitas tantas coisas em tantas áreas que de repente a gente até esquece o que foi feito em 2009, 2010. Hoje nós temos a Roma Amazonas, a Concha Acústica, o Parque da Cultura, a própria Arena Plínio Marim. São obras que foram efetivamente realizadas durante esses anos. As avenidas, né, que foram entregues durante esses 8 anos, foram 8 avenidas importantes. Mas eu acho que o maior legado é aquilo que a gente conseguiu desenvolver em algumas áreas que eu considero cruciais. Então a gente começa a já colher alguns frutos importantes. Exemplo deles, por exemplo, índice de mortalidade infantil de Votuporanga. Nosso índice é praticamente o que existe na Europa, né? Nos últimos 5 anos nós tivemos uma média de 5 mortes a cada 1.000 nascidos, enquanto a média nacional é 18 a cada 1.000 nascidos. Então, isso é uma demonstração clara de qualidade de vida que acaba oferecendo. As nossas escolas hoje, eu falo isso de uma forma inconteste, que ela tem o mesmo nível das escolas particulares. Todos sabem que a gente apoiou o Dado e o Renato para a eleição deles, agora em 2016. Desde o primeiro momento nós abrimos totalmente as portas da prefeitura, colocamos à disposição tudo aquilo que está sendo feito nesse momento, e essa transição tem sido feita muito bem, né? De uma certa forma até boa parte da equipe ela vai continuar trabalhando aí. Tem as mudanças que são naturais e tem que ser feito realmente, porque cada governo tem a sua especificidade, né, de acordo com aquilo que o prefeito acredita, tudo mais. E eu estou muito confiante. Eu acho que o Dado, pelo fato de ter sido deputado federal, trazendo muitos recursos, foi uma pessoa que esteve ligada aí a várias conquistas de Votuporanga. Eu acredito muito que ele, junto ao Renato e com toda a equipe, possa dar continuidade ao trabalho que está sendo feito em Votuporanga. E agora a gente muda de assunto. Agora à tarde o tempo fechou em Votuporanga, teve chuvas, trovoadas e temperatura em torno de 33 graus, de acordo com o site Climatempo. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. A influência de uma frente fria nas proximidades do estado de São Paulo provoca chuvas com trovoadas que podem ser fortes a qualquer hora do dia. Quinta-feira e sexta-feira, o tempo permanece com variação de nebulosidade e pancadas de chuvas e trovoadas, as quais devem ser intensificadas no período da tarde. O dia começa com sol na capital, mas já na parte da manhã as nuvens aumentam e pode haver pancadas de chuva. A máxima fica em 33 e a mínima não deve passar dos 22 graus. Em Rio Preto, o sol predomina com muitas nuvens de manhã, mas pode chover à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. Temos a mesma situação em Votuporanga. Sol entre nuvens de manhã, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. Até mais. E a seguir as notícias do esporte e ainda os 50 anos da Unifev na retrospectiva 2016. A gente volta em instantes. E chegou a hora de saber das últimas do futebol com Jefferson Camargo. E aí, galera do Futeblog, tudo tranquilo com vocês? Quarta-feira chuvosa, mas nem por isso o futebol para.
Na Votuporanguense, por exemplo, hoje a equipe fez um treino na academia na parte da manhã e na parte da tarde fez um treino técnico e tático no gramado, logicamente para aprimorar os treinamentos para a temporada de 2017. O que não para também é o mercado da bola. O São Paulo, por exemplo, tem interesse no Bruno Henrique, aquele mesmo volante que teve uma grande passagem pelo Corinthians, é um grande jogador, e o São Paulo começa a sondar esse jogador que joga no Palermo da Itália. Por outro lado, o São Paulo tem praticamente certa saída do lateral esquerdo Carlinhos, está fora dos planos do Rogério Ceni e é um que está à disposição aí no mercado. O Palmeiras está trazendo bastante gente, mas por outro lado, alguns jogadores devem sair. O Arouca, o Lucas Barros, por exemplo, que são jogadores caros, devem ser então utilizados como moeda de troca para trazer novos reforços para a equipe do Palmeiras. Uma situação que preocupa também lá no Verdão é que travou a renovação de contrato do Gabriel, que é um meio-campo jovem, promissor, cotado inclusive até para a seleção brasileira. Quem deve chegar é o Michel Bastos. Já existe um trato, né, um apalavramento, vamos dizer assim, entre Michel Bastos e a diretoria do Palmeiras, e o jogador é aguardado para muito breve vestir a camisa do Palmeiras na próxima temporada. O Corinthians, a coisa não anda realmente nada bem, desistiu totalmente de contratar o meia Wagner. Wagner que teve dificuldades em rescindir o seu contrato com a equipe chinesa. Wagner que passou também pelo Fluminense. Esse não deve chegar. O Corinthians então busca um outro jogador na mesma posição para suprir realmente essa carência que o time tem no meio de campo. No Santos, o volante Lucas Otávio deve ser emprestado. Esse jogador já atuou pelo Paraná Clube e deve novamente jogar em Curitiba na temporada que vem. Agora, para fechar a participação hoje, uma notícia no mínimo inusitada, e inclusive nós temos até trilha sonora para isso. O zagueiro Rodrigo, do Vasco da Gama, aquele que já jogou inclusive pelo São Paulo, foi eleito numa pesquisa o jogador mais chato do Brasil. Eu sou um chato e meu Deus não me aguento, só me tacando no mar. Eu sou um chato e meu Deus não me aguento, só me tacando no mar. O cara realmente é muito chato. Um grande abraço para você, até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Mas, gente, que coisa, o prêmio de mais legal não tem. Tadinho do moço. Enfim, obrigada, Jefferson, pelas informações, mas fica a dica, né? E agora a gente volta no tempo, na retrospectiva 2016. Hoje vamos rever a reportagem que marcou os 50 anos da Unifev. O local escolhido para abrigar a FACLE foi este, que antes era o Colégio Estadual Escola Normal, no mesmo lugar de hoje, no Campo Centro. O prédio não ocupava toda a quadra antigamente e só 2 anos mais tarde, em julho, é que começam as atividades da faculdade. A princípio, 3 cursos foram oferecidos: Ciências, Letras e Pedagogia. Naquela época, como estava havia um processo de democratização do ensino, então precisava de professores para ensinar as crianças, não tinha. Encarnação faz parte dessa história. Ela está entre os 50 alunos da primeira turma de pedagogia. Foram 3 anos de horas e horas dedicados aos estudos, só que com uma grande vantagem. Não era mais preciso sair da terrinha para adquirir novos conhecimentos. São José do Rio Preto, muitas áreas não existiam na época. Então, ou era São José do Rio Preto, ou Araraquara ou São Paulo. Quem também lembra muito bem do segundo semestre de 1968 é seu Murilo e Dona Mari, primeira turma de ciências da primeira faculdade votuporanguense. Nós tínhamos aulas aos sábados, à tarde, as aulas de laboratório que deveriam ser no mesmo período, nós fazíamos no período diurno, não era no período noturno, para poder fechar o número
de horas que era de 1 ano. Nosso curso foi um curso completo, porque tem muitos cursos de ciências que eram curta licenciatura. A nossa foi licenciatura plena. A turma começou com 60 alunos das mais variadas idades. Afinal, assim como hoje, era preciso se qualificar e estar preparados para conquistar o mercado de trabalho. E nem foi preciso terminar os estudos para conseguir um emprego. Quando foi no último ano, aí eu peguei aula em Santa Fé do Sul. Daí todos os colegas estavam dando aula. Durante esse período, a Fundação Educacional de Votuporanga era uma autarquia da prefeitura. Em 1970, a FEV passa por uma mudança e se torna de direito privado, com uma diretoria e autonomia própria. E é nesta mesma época que surge a FACICA, a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Votuporanga. A partir daí, outros cursos foram criados, como Biologia, Matemática, Geografia e Química. E as conquistas da FEV não ficaram focadas apenas no ensino superior, não. Ainda na década de 1970, crianças e jovens de Votuporanga tiveram a oportunidade de estudar em uma escola com estrutura de faculdade. É o primeiro ano letivo da EVE, a Escola Votuporanguense de Ensino. FACLI e FACICA se unem, criando então a FIV, Faculdades Integradas de Votuporanga. Com isso, claro, mais conquistas. Votuporanga recebe novos cursos, entre eles o de Comunicação Social. Trazendo uma nova fase, a FREV, a Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, fundada em 1987, que é responsável pela Rádio e TV Unifev. Para nós, foi maravilhoso porque os nossos alunos começaram a fazer estágio na nossa emissora de rádio e de televisão e gradativamente as primeiras turmas, quando elas concluíram, elas já estavam todas empregadas, porque faltava profissional. Outro reconhecimento da FEV veio em 1997. A FIV dá lugar à Unifev, o Centro Universitário de Votuporanga. Com o grande crescimento no número de cursos e de alunos no Centro Universitário de Votuporanga, a instituição precisou ampliar suas estruturas. Em 2006, nasce a Cidade Universitária. Juntos, os dois camping oferecem hoje mais de 40 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. Aos 50 anos, a Unifev não comemora apenas as boldas de ouro, mas também bons resultados. Por 2 anos, o Centro Universitário de Votuporanga conquistou a nota 4 no IGC, que é um índice geral de cursos, um indicador do Ministério da Educação que avalia a qualidade das instituições de ensino superior em todo o país, numa escala que vai de 1 a 5. Por 2 anos consecutivos também, o MEC afirmou, a Unifev é o 3º melhor centro universitário de todo o Brasil. Uma jovem senhora instituição que tem uma história de muitos avanços e muitas conquistas que estão por vir. E amanhã tem mais Retrô. O TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 6:45. Eu te espero. Até lá.